Nesta madrugada, Deus começou a falar comigo, era 3 horas da manhã, Ele me despertou. E geralmente, Deus começa a falar comigo antes que eu comece a orar, o Senhor começa a falar comigo, aí Ele me desperta para a oração, para a meditação na sua palavra, mas a presença de Deus foi muito forte. E o que Ele me revelou, anotei o texto, né, que Ele me falou, e a maneira que Ele me revelou a palavra, eu quero passar para vocês, tá? Então nós vamos nos basear aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 26. Quem não encontrar na Bíblia, também pode acompanhar ali pelo telão. Gênesis 26. Versículos 12 a seguir. São desafios que todos nós enfrentamos. E para que nós possamos ter vitória, nós temos que estar olhando para a palavra e buscando nela a revelação para a nossa vida. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus haviam os entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Olhem para mim, irmãos. Eu estava meditando hoje, de madrugada, sobre os poços artesianos, né? Os poços artesianos, eles ficam, os poços artesianos, não, os poços subterrâneos, desculpa, os poços subterrâneos. Os poços subterrâneos, a água que fica debaixo do solo, né? Quando uma pessoa vai morar em um bairro novo, que ainda não tem água, ainda não tem a rede de água, então ele tem que fazer uma cisterna, furar um poço. E eles agora modernizaram, né? Tá ótimo. Mas eu, quando era criança, eu morei numa casa, um loteamento novo, que meu pai teve que furar uma cisterna. E essa cisterna tinha 22 metros de profundidade, é muita profundidade, 22 metros. Então, os trabalhadores foram ali e foram cavando até encontrar água. E a água era puxada com um latão, né? Tinha uma manivela, corda que era tirada com toda a dificuldade. Mas que alegria houve na nossa casa quando encontrou água. E essa água, ela é potável, ela é maravilhosa.
Então, nós vemos que abaixo desta água, como que ela não desce mais, não é? Porque tem ali como se fosse uma argila, como se fosse um cimento, né? Aquela parte da terra que faz uma reserva de água. E às vezes, dependendo do terreno, ela aflora, forma os lagos, não é? Nós, irmãos, precisamos de água para viver. Deus, Ele quando fez esse planeta, dizem até que esse planeta não devia chamar planeta Terra, mas planeta Água, né? Porque só tem uma partezinha, só um quarto da Terra, do planeta, que é terra sólida, o resto tudo é água. Nós precisamos muito de água. E agora nós temos água encanada. É fácil, você abre a torneira e lá tem água. Abre o chuveiro, tem água. E tem, se você mora numa casa ampla, tem torneiras por todo o quintal. Você molha o jardim, você lava a garagem. Então é uma facilidade muito grande. Agora imaginam os irmãos lá naquela terra desértica, o povo como apreciava e valorizava a água, que era muito difícil encontrar água. Então os poços eram verdadeiras riquezas para aquele povo. E Abraão, irmãos, como todo pai justo, né, que a Bíblia diz que os filhos dos justos não passam necessidade, porque os pais entesouram para os seus filhos. Não são os filhos que entesouram para os seus pais, nós somos os pais que entesouram para os filhos. E Abraão entesourou para Isaac muitos poços, ele abriu muitos poços. Mas, irmãos, quando Abraão morreu, o que aconteceu? Os inimigos vieram e entulharam aqueles poços. Chegou uma idade em que Isaac, seu filho, ele tinha que sobreviver com sua família. Deus lhe tinha dado uma esposa, filhos, e ele precisava de ter poços, ele precisava de água. Deus o enriqueceu, ele tinha muito gado, muita ovelha. E de repente, irmãos, ele está lá naquele poço que ele conseguiu desentulhar, feliz. E vieram os inimigos daquela terra, que tinham inveja dele, porque ele era um homem muito próspero, e encheram o poço com terra. Quando os servos de Isaac foram procurar água para dar para o gado, para servir a casa, não tinha mais poço, estava fechado, cheio de terra. E Isaac, irmãos, mas aqueles homens daquela terra tiveram um problema muito grande, que ele falou: mas esse povo só é meu, foi o meu pai quem fez, como que vocês puderam fazer isso comigo? E eles brigaram com Isaac e disseram: vai embora, você está ficando mais poderoso do que nós. Eles tinham inveja, irmão de Isaac. Quando Deus começa a te abençoar, você incomoda o inferno fica irado com você, e você tem que lutar contra os espíritos malignos que vêm espiritualmente contra a sua vida e que usa pessoas na rua, usa pessoas no trabalho, usa pessoas na igreja, usa pessoas na família. Ele quer atrapalhar a sua vida, impedir a sua bênção com os problemas. Então, irmãos, sabe o que Isaac falou? Aqui tem contenda, tem briga, tem confusão. Eu vou embora, eu vou furar um poço em outra terra. E ele pegou a sua família, e ele pegou os seus servos, o seu gado, as suas ovelhas, e partiu para uma outra terra. E lá ele fez um outro poço, ele cavou um outro poço. E Deus começou a abençoar a Isaac naquela terra, irmãos. E o povo daquela terra também ficou com raiva, porque tudo que Isaac fazia era abençoado. Já viu gente abençoada? Tem pessoa que acha que abençoado é só aquele que prega, é só aquele que canta, ou é aquele que... Abençoado é aquela pessoa que tudo que ela faz dá certo. Não tem gente assim? Tudo que põe a mão vai para frente. Tudo que põe a mão é multiplicado.
Então é uma pessoa abençoada. E o diabo, ele tem ódio de pessoas abençoadas. E ele se levanta. Não é só contra você não. Se levantou no passado, se levanta agora. E enquanto Jesus não voltar, enquanto nós não estivermos na glória, irmãos, nós vamos ter esses desafios de estar furando novos poços. Mas chega uma hora, irmãos, que Deus diz basta. Amém? Isso não vai ser para sempre não. Porque nós temos promessa de vitória na nossa vida. Chega uma hora que vai dar certo. Que os inimigos não vão mais entulhar os seus poços. Irmãos, Isaac falou, não dá para ficar aqui. Isaac era um homem de paz. Isaac não gostava de briga. Então ele falou, vamos embora, vamos para outra terra. Vamos para o outro lado da cidade, deixa esse poço aí, vamos furar um outro poço. Aquele poço, o segundo poço, ele chamou de Sibna, que quer dizer inimizade. Tem coisas, irmãos, na nossa vida, que entulham as nossas bênçãos, que secam as nossas águas. Mas nós não podemos parar, porque nós temos a promessa de Deus na nossa vida. Ele estava pisando na terra dos filisteus, como nós, irmãos, estamos pisando no terreno do inimigo. O diabo, irmão, falou para Jesus uma coisa, ele não mentiu não. Ele disse, toda essa terra é minha e eu dou a quem eu quero. Claro que é dele por usurpação. Jesus confirmou, o mundo jaz no maligno. O maligno é o príncipe desse mundo. E nós estamos pisando em terra do inimigo. E ele vem mesmo, irmãos, para entulhar os nossos poços. Aquilo que nos dá alegria. A nossa família nos dá alegria, não é mesmo? A união na família, a saúde, a prosperidade, a paz dentro de casa. O que Deus me mostra nesta noite? Que muitos irmãos estão enfrentando na sua casa problema de contenda, de confusão, que está minando as suas bênçãos, que está entulhando o seu poço, que está fazendo secar as suas águas. Você está ficando uma pessoa amarga, você está ficando uma pessoa triste, você está ficando uma pessoa desanimada, e você não pode continuar dessa forma, porque Deus já prometeu a vitória para a sua vida. Amém? Porque, irmãos, água subterrânea tem debaixo de toda a terra. Às vezes o poço tem que cavar mais fundo, mas está lá. A água está lá. Onde você furar o seu poço, vai dar água. Diga amém. E vai chegar a hora que o inimigo não vai mais chegar perto de você para te atrapalhar. Tem a hora da vitória, a hora da bênção. Irmãos, e ali ele se viu cercado de inimigos. Às vezes acontece, até dentro da igreja, inimizade, né? Inimizade, aborrecimento, sentimentos contrários. Isso tira a sua bênção. Então você tem que buscar de Deus um nível mais elevado. Claro, irmãos, que nós não estamos falando de mudar de um lugar geográfico, de um bairro para outro, como Isaac. Mas, irmãos, nós temos que caminhar na fé. Amém? Nós temos que caminhar na fé e buscar de novo, furando um novo poço. Como? Através da oração, das conquistas. E se o Senhor nos enviar para nós levarmos a sua palavra, nós vamos onde quer que Ele nos enviar, porque onde Ele nos enviar tem bênção. O dia que nós fomos consagrar a casa da irmã Isabel, quando chegamos do lado de fora, encontramos uma moça. Que dia que vai ter culto na sua casa, não foi? Já querendo a bênção. Porque a bênção acompanha, segue a pessoa, tá? Não tem esse negócio, aqui Deus me abençoa, mas ali Deus não me abençoa. Eu conheço pessoas, irmãos, graças a Deus, Deus tem nos dado uma graça, que é o conhecimento da palavra. Mas tem muitas pessoas que já são cristãs, mas não têm conhecimento da palavra. Quantas vezes eu já fui ungir casa de pessoas de diversas igrejas vêm aqui receber oração. E me convidam para ir orar, ungir o apartamento, eu vou, a pessoa diz assim: olha,
eu tenho que vender esse apartamento, porque aqui morou um macumbeiro, aqui alguém suicidou, aqui alguém morreu, aqui não sei o quê. Então eu não tenho paz aqui nessa casa, porque essa casa... Não tem desse negócio não, irmãos. É a sua bênção que pega na casa, não é a maldição da casa que vai pegar em você. Você abraça uma pessoa, cumprimenta uma pessoa, aquela pessoa está endemoniada, o demônio não vai entrar em você não, o demônio vai sair dela. A sua bênção vai passar para aquela pessoa. O cristão, irmão, o que está nele é muito maior do que está no mundo. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem o discernimento. Então nada pega em você não. Não há encantamento contra o povo de Deus não. Eu conheci uma senhora, em 3 anos, ela mudou 6 vezes. Porque todo apartamento que ela morava, ela achava que ali estava amaldiçoado. Uma mulher evangélica, pelo amor de Deus. Então eu quero que você, irmão, não quero que você seja uma pessoa mística, uma pessoa preocupada com essas coisas. Não, o Senhor Jesus te libertou. Aleluia. A bênção está na sua vida. Onde você for, a bênção vai te acompanhar. No trabalho, se você mudar de casa, alugou outra casa ou comprou outra casa, a bênção vai junto com você. O Espírito Santo está com você, irmãos, e lá está de novo, uma contenda, uma inimizade. Sai de novo Isaac, para não ter problema, para não ter confusão, e vai furar o seu poço em um outro lugar. Ali, irmãos, quando ele furou aquele poço, ninguém mais, o terceiro poço que ele furou, ninguém mais veio perturbá-lo. Então ele chamou aquele poço de Reobote. Aleluia. Que quer dizer, aqui eu encontrei espaço. Aqui eu encontrei um lugar bom para eu viver. Oh, aleluia. Não pense que a sua vida vai acabar nesse problema, não. A gente pensa, né? Na hora que a gente está vendo aquela luta, aquele problema, parece que nunca vai passar, que nós vamos morrer naquilo. Não! Deus tem um pensamento bom para você. Deus tem um plano bom para você. Tá? Irmãos, quantas vezes vem, né, o pecado. Quando eu estava meditando, eu comecei a prestar atenção em muitos testemunhos, muitas vidas. A pessoa está na maior bênção e sofre uma tentação daquelas e cai no pecado. E aí, o que fazer? Depois que o diabo consegue derrubar uma pessoa, ele começa a acusá-la depois. Viu? O que adiantou seu jejum, sua oração, suas correntes de oração, você lê a Bíblia, e a pessoa fica achando que não tem mais jeito, já pequei mesmo, mas não pode ser dessa forma. Se isso está acontecendo com você, eu quero que você se lembre de Davi. Davi foi um homem que entrou na visão da graça de Deus antes de Jesus vir. No tempo da lei, ele pôde ter discernimento da graça de Deus. Senão Davi teria desistido, irmãos. Porque o pecado que aquele homem cometeu, tenho certeza, né, que um deles, ninguém aqui cometeu. Aquele homem cometeu um pecado duplo, né? Ele cobiçou uma mulher casada. Ele não teve amor por ela, ele teve paixão, desejo, lascívia. E ele, aquela mulher, era a esposa de um soldado que estava guerreando a favor dele. E ele, irmão, pegou aquela mulher, possuiu aquela mulher. Mas como Deus não dorme, e Ele trata com todos, uma coisa inesperada aconteceu, que ele nunca pensava que ia acontecer. E em apenas um encontro, aquela mulher se engravidou. E agora ele sentindo o seu reino ameaçado, ele sentindo sua reputação ameaçada, ele tenta trazer aquele soldado para ele se deitar com a mulher, mas ele fala, não vou ficar com minha mulher, porque os meus companheiros não estão com a mulher deles, eu não vou ficar com a minha mulher. E ele não ficou. Então Davi preparou a morte daquele soldado.
Davi matou, ele não matou com suas mãos, mas ele mandou ordem para que o comandante colocasse aquele soldado na frente do inimigo para ele morrer. Olha só, para livrar o seu nome, sua reputação, seu trono. Irmãos, esse pecado foi muito grave aos olhos de Deus. Aí então, irmãos, ela viúva, ele ficou livre para se casar com ela. Viu? Então Natã, o profeta de Davi, o pastor, né, materialmente falando, que orientava Davi, procurou Davi, profetizou para Davi, falou: foi muito triste, muito feio o seu pecado. E Davi, irmão, estava muito arrependido, mas ele não tinha que fazer o que estava feito, não estava por fazer. Então Natã falou: você se arrependeu, Deus te perdoou, mas a criança que vai nascer vai morrer. Deus, irmãos, Ele trata conosco. Aquela criança realmente era fruto de uma lascívia. Aquela criança, irmão, a morte daquela criança, ela foi para o céu. Mas Davi sofreu. Davi jejuou 7 dias para aquela criança sarar quando ela estava doente. Mas a criança morreu. Imagina o coração de Davi. Davi, irmão, sofreu tanto, mas Davi sofreu tanto, e o arrependimento dele era tão grande, irmãos. E Deus está só olhando, só observando. Quando chegaram diante dele e falaram: a criança morreu, que ele foi encontrar sua esposa Batseba, ex-mulher de Urias. Ela estava sofrendo muito, imagina como ela estava. Então ali, na hora do sofrimento e da dor, nasceu o verdadeiro amor. Quer ver, irmãos? Uma coisa muito... Esse Deus é maravilhoso. Você não pode ficar sem esse Deus, não. Não se afasta desse Deus, não, porque ninguém é igual a Ele. 2 Samuel 12, 24. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Capítulo 12, versículo 24. Então Davi veio a Batseba e a consolou, e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Agora foi diferente. Agora Davi tem que se esquecer da sua maldade, do seu pecado com aquela mulher. Ele teve que se entregar totalmente à graça de Deus. E ele, vendo o sofrimento da sua mulher, perdeu o filhinho, ele a consolou, e eles dormiram juntos e coabitaram. E Deus deu outro bebê para eles. Agora é diferente. Agora esse era filho de amor, de consolação. Deus teve misericórdia e mostrou que perdoou Davi, irmãos, através daquele filho. E Deus o chamou de Salomão. Foi Deus que chamou aquele menino de Salomão. Salomão quer dizer aquele que tem paz. E agora é a hora do profeta, do pastor perdoar, né? O pastor tem que perdoar as ovelhas. O pastor vai fazer o quê? O pastor vai fazer o quê? A ovelha caiu, pecou, está arrependido, não tem como voltar atrás. Lá está Natã, como o segundo bebê daquela união. O outro morreu. Então, quando, irmãos, Natã segura aquele menininho no colo, ele disse: eu vou lhe dar o nome de Gedidias, amado do Eterno. O amado do Eterno. Então o nome de Salomão é Gedidias, o amado do Eterno. Deus amou aquele menino e Deus falou para Davi: esse menino vai ser o seu sucessor. Olha só, justamente o filho de Batseba. Isso é o perdão de Deus. Então, se você, seu poço de bênção,
foi entulhado pelo pecado, eu te convido hoje a entrar debaixo da graça de Deus. Igual Davi. Fazer o quê? Continuar pecando e ir para o inferno? Desistir? Matar alguém? Suicidar? Ficar doido? Cair em depressão? O melhor caminho é esse. Desentulha esse poço com a bênção da graça, porque Deus vai te abençoar de novo, porque Ele é grande em misericórdia, é tardio em irar, é grande a benignidade desse Deus. E para finalizar, para dizer para você que há solução para você, eu quero dizer que Isaac, ele não se contentou só com aquele lugar espaçoso. Ali ele plantou, ali ele adquiriu uma grande fazenda, muito gado, mas ele subiu mais um pouco até Berseba. E lá ele furou um novo poço. Oh, glória! Aleluia! Agora ele tem 2 poços, um num lugar espaçoso, e agora ele abre um poço. Aquele poço dá muitas águas. Aí ele faz ali a sua casa, a sua tenda. Ali ele vai morar. E ele faz um altar para o Senhor. E Deus aparece para ele e fala com ele: as bênçãos de teu pai Abraão eu vou dar para você agora. Você vai ser um homem abençoado na terra. Mas até Isaac ouvir a voz de Deus, olha quantos poços ele teve que abrir. Estão entulhando os seus poços, estão estragando a sua vida, mas isso vai passar, não para não, porque Deus tem bênçãos. Entra numa nova visão com Deus. Ali em Seba, aquele poço foi chamado de Seba, porque quer dizer lugar da aliança, lugar do juramento, lugar da intimidade com Deus. É hora de você agora entrar na intimidade de Deus e nunca mais sair. Você vai agora se estabelecer, diga amém. Sua vida vai ficar estabilizada, porque chega de sofrer, chega de ter poços entulhados, porque o nosso Deus hoje, Ele mandou falar para vocês que hoje Ele começa a estabelecer a sua vida, aleluia, para que você possa usufruir daquilo que você tem feito do seu trabalho. E a minha oração nesta noite é uma oração séria. Eu creio na oração que faço. E você creia nessa ministração, que Deus hoje mudou a sua sorte. Que Deus hoje está dizendo basta. É hora de te abençoar. Chegou a hora de te abençoar a sua vida. Chegou a hora de você beber a água da cisterna que você cavou. Chegou a hora de você usufruir as bênçãos de Deus. Chegou a hora de entrar debaixo da graça e usufruir, e esquecer o passado, esquecer as coisas erradas, esquecer tudo aquilo que te fez sofrer, e agora gozar desta água maravilhosa que é a bênção de Deus sobre a sua vida, de usufruir. Por isso nós vamos orar. Fiquem de pé agora. Nós vamos falar com Deus. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente.